Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite, estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Nedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Liguem e participem. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Nedo. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, amigos telespectadores da TV Focus. Mais uma terça-feira, estamos aqui para trazer aos senhores, como já é de costume, os direitos do consumidor, do trabalhador, falar do nosso Brasil e da nossa querida Nova Friburgo. Liguem e participem. Uma boa noite a todos. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu vou começar o programa hoje falando um assunto que, no meu entendimento, é importantíssimo e que, de repente, o povo brasileiro não está devidamente prestando atenção nisso. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, proíbe o teste público das urnas eletrônicas. Ministro Dias Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, proíbe o teste público das urnas eletrônicas antes das eleições de outubro. É o mesmo que contar cédulas em papel sem fiscalização. Transparência, meus amigos, é zero e o valor do nosso voto também é igual a zero. E assim, é assim que o PT, com a ajudinha providencial do ministro Toffoli, pretende ganhar a eleição, que vai ser uma farsa total. A indicação de Dias Toffoli para presidir o TSE foi mais uma das artimanhas do PT
para se garantir no poder. É a democracia petista em ação. Será que ninguém pode impedir esse absurdo? Então, a gente vem aqui toda terça-feira, fala, estamos alertando sobre essa eleição. Já disse aqui diversas vezes que o PT vai fazer o diabo para que essa eleição não aconteça, para que eles não percam a eleição. Eles já estão vendo as coisas negras para o lado deles e já está começando a armação. Essa jogada aqui, que o ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que proíbe o teste público das urnas eletrônicas antes das eleições, já é um grande golpe e uma grande jogada que eles estão querendo fazer, né, doutor Márcio? Niedo, como eu sempre falo aqui, esse ministro Dias Toffoli, né, esse senhor que, como você muito bem frisou aí, eu acho que para complementar o que você falou muito bem, Niedo, que a pura verdade, é só dizer que eu acho esse senhor um engodo. Eu acho esse senhor uma grande aberração jurídica, porque ele foi colocado no Supremo, já tive a oportunidade de contar aqui por quê, para tirar e para fazer uma manobra a favor dos bancos e deixar o processo das poupanças dos planos Bresser, Collor e Verão parados para a manobra dele, né? Juntamente do Lula com o presidente da Caixa na época, e colocaram ele no Supremo para justamente os processos ficarem parados e ninguém ganhar a poupança. E agora, mais uma vez, o PT coloca ele no TSE justamente para se evitar ou para se poder fazer uma manobra e evitar que o PT perca as eleições. Porque, de uma certa forma, Nedo, eu acho que isso é um pressentimento do próprio PT que vai perder as eleições. Então eles vão manobrar as urnas para poder se manterem no poder por mais 4 anos, que é o que eles querem. Então, Nedo, eu digo o seguinte, é lamentável, mas aonde que está o Ministério Público Federal nisso aí, Nedo? Te pergunto, doutora Tabata. E aí, doutora Tabata? Pois é, o Ministério Público está parado, quieto no lugar dele, infelizmente, né? Agora, doutor Márcio, que o PT vai perder, todos nós temos certeza disso. Agora, legal se fosse de uma vez já no primeiro turno, né? E que a população brasileira se conscientizasse de que, do jeito que está, não pode continuar, porque senão a situação vai piorar mais ainda. 2016 vem aí, vem as Olimpíadas, vai ser outro vexame. E o PT vai estar lá para aparecer mais uma vez? É verdade, bem lembrado, doutora Tabata. O Ministério Público, eu acho que nesse caso, ele não precisa ser provocado. Está em todos os jornais, televisão, está na internet, está onde se possa imaginar a notícia que o Niedo trouxe. O Ministério Público não precisa ser provocado para tomar providências. Exatamente. Mas, às vezes, o PT está soltando um dinheirinho também, né? Quem sabe, né, doutor? Eles vão fazer o diabo. Isso aí todo mundo já tá sabendo e está esperando isso, né, doutor Márcio, doutora Tabata? Bom, pois é. Agora criaram um novo banco, né, doutor Márcio? Criaram um novo banco. Pelo que eu pude entender, o Brasil vai colocar dinheiro em Xangai, num banco presidido por um indiano, para emprestar dinheiro para a Argentina. Já não bastam os empréstimos a Cuba, o perdão de dívidas de ditadores africanos, agora vamos socorrer los hermanos das trapalhadas feitas pela presidente lá da Argentina. E é a internacionalização de nossa generosidade. Haja dinheiro para isso, minha gente. Isso é aquele que a Dilma fez parte lá no Ceará e criou os BRICS, criou os BRICS. Isso é só para dar dinheiro para a Argentina, não é verdade? E ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém presta atenção, ninguém vê essas manobras, doutora Tabata. São umas manobras que até determinado ponto são inteligentes, porque o povo não tem visão disso. Não. Não é verdade, doutor? Não. Quer dizer, porque empresta em Xangai, né, Nedo? Empresta para a Índia para poder socorrer a Argentina. E a Dilma ainda tentou ser presidente desse banco, só que a situação que o Brasil está atravessando, ela não conseguiu, aí botaram o indiano.
Deixa o indiano aí ser laranja, né, Nildo? O laranja. O indiano é o laranja, né? Que não vai mandar nada, né? Lógico, a gente é igual sabe. os laranjas que nós temos em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro e no próprio Brasil, lá, não é? Nós estamos... O que mais nós temos nesse mundo são laranjas, né? Porque o Friburgo, então, nós conhecemos um monte deles, né? Friburgo tá laranjado. Tá uma laranjada danada nessa cidade, estado do Rio de Janeiro a mesma coisa, é brincadeira. Uma laranjada daquelas bem azedas. Bem azeda, com aquele toque daquela laranja passada, intragável. Mas não se iludam não, que já tem laranja aí se aborrecendo, já tem laranja se aborrecendo e que já está dizendo... a parte dele. Não, e ele já está dizendo assim, olha, se sujar... Eu não vou segurar sozinho. É a velha história. Se eu cair, já tem aí. Os senhores esperem que vai acontecer. Já tem laranja dizendo pro cara, olha, se sujar, eu não vou afundar sozinho, eu vou levar vocês comigo. É isso que é o legal. Esse é que é o legal. Só que ele só não sabe de uma coisa, que afunda todos eles, ele e os outros, né? Mas já está ameaçando. João Ubaldo, Darcy Ribeiro e Sobral Pinto, entre outros, nos fazem sentir a inevitável sensação da perda. Homens com sua nobreza simplória, emanando sabedoria, fonte do domínio da escrita. Tornamo-nos órfãos quando perdemos nossas bússolas, sejam elas literárias, políticas ou sociais. Fatalmente, mais pobres, sigamos nossos caminhos, esperando que nossa pátria nos presenteie com pessoas que possam nos ressarcir o brilho perdido de nossas referências. Nós, mortais, aguardamos novas bússolas para evitarmos o iminente desnorteio cultural. Resta-nos o consolo da imortalidade de sua obra. Perdemos agora o João Ubaldo, né? Que coisa... Que perda, né, que esse país teve. Como foi a do Darcy Ribeiro, do Sobral Pinto e tantos outros que nós tivemos por aí. É uma tristeza a gente perder, mas faz parte da vida, né, doutor Márcio, doutora Tabata, nosso telespectador, infelizmente. Pois não, doutor? O problema, né, Nido, é que nós já estamos perdendo tanta gente boa, né? Assim, João Ubaldo, se não me engano, acho que foi no sábado que ele faleceu. Perdendo tanta gente boa no Brasil, o que está ficando para a gente, hein, Nido? Infelizmente, né? Mas, de qualquer forma, o Programa em Defesa do Consumidor lamenta aí, mais uma vez, a morte do João Ubaldo, grande intelectual. De repente, doutor Márcio e doutora Tabata, se alguém achar que é bom o que está ficando para o Brasil, nós temos aí a primeira entrevista de Dunga, que é marcada por vários deslizes, né? Tivemos hoje a primeira entrevista do Dunga. O substituto de Felipão confundiu nomes até de amigos. Chamou mais de uma vez o treinador italiano Arrigo Sacchi de Enrico Sacchi. Detalhe, de acordo com Dunga, eles falaram diversas vezes ao longo da Copa do Mundo no Brasil. Quando se referiu ao artilheiro do Mundial, outra bola fora. James Rodrigues virou Jiménez da Colômbia. O craque, que está sendo comprado pelo Real Madrid por 240 milhões, marcou 6 gols ao longo do torneio. Dunga também soltou várias pérolas, como quando falou que vão suicidar o técnico, ou estamos abertos para as ideias e sugerimentos. Logo depois, pronunciou, as jogadas vão acontecerem naturalmente. E futebol muda a cada instante. Futebol não muda tanto, não. Antes de se despedir da imprensa, o técnico do Brasil na Copa de 2010, na África do Sul, ainda aposentou Robben. Ele garantiu que o holandês não jogará o próximo Mundial quando terá 34 anos de idade. Ele já aposentou o cara. Houve, é claro, tempo para embate com um jornalista, repórter do Estadão. Silvio Barsetti dava indicações de onde estava na sala de coletiva para que Dunga o localizasse. Antes de fazer a pergunta, foi então que o Dunga falou: ele acha que é bonito e eu preciso olhar para ele? A resposta de Barsetti é:
é que isso, pelo menos até a semana passada, era praxe, olhar para quem pergunta. Com Dunga ele não quer nem saber quem pergunta. Olha a falta de educação. É isso, estamos perdendo pessoas maravilhosas e estamos ficando com esse pessoal que está aqui. De um grosso para outro também, né, Nedo? Eu entendo, no meu entendimento, o que estão oferecendo é a continuidade de uma trajetória desastrosa, começada em 2010 e que em 2014 levou o Brasil ao fundo do poço. Ou será que em 2018 iremos descobrir que esse fundo era mais embaixo ainda? Corremos esse risco, não corremos, doutor Márcio? Corremos. Um técnico que tem 85% dos brasileiros contra sua indicação, segundo pesquisa do programa fantástico da TV Globo, não tem o direito de ser prepotente ao ser apresentado oficialmente ao público. Isso é comum em pessoas desqualificadas, doutora Tabata, doutor Márcio. Essa é a minha colocação, é a minha maneira de ver esse rapaz como técnico da seleção. E você entende futebol. E é isso aí. O Brasil não vai chegar a lugar nenhum. Esse menino que foi goleiro, coitado, esse menino não entende nada disso, chegou nada, ainda transa com o negócio de venda de atletas, empresários. Gilmar. O Gilmar não é confiável em nada. O Dunga já mostrou para que ele veio, fez o que o Dunga. Aí eles ficam justificando, que o currículo do Dunga é melhor que o currículo do Filipão. Filipão, Dunga e Filipão, e nada. É a mesma coisa, no meu entendimento, do pouco que eu entendo de futebol. Para mim, não aconteceu nada ainda até agora. Como diz aquele ditado, é trocar alhos por bugalhos. É verdade. Ou 6 por meia dúzia. É verdade. 6 por meia dúzia. Agora, Nedo, o Rames Rodrigues, ele já foi comprado pelo Real, tá? O Real anunciou a compra dele. Já anunciou a compra dele. Já anunciou. Minha gente, 2523-9705, entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Olha, cada dia eu fico mais enojado do Brasil, cada dia a gente fica em situação mais deplorável em ter que participar e acompanhar essas coisas. A paralisação do Congresso em época de eleições é a maior prova de que as duas casas são totalmente dispensadas. Se o Congresso, as duas casas são dispensadas, para que Câmara de Vereadores? São muito mais dispensadas ainda. Acabou, né? Né, doutor Márcio, doutora Tabata? Com certeza. O povo perde porque arca com o custo desse absurdo recesso branco, mas ganha pela ineficiência das leis que estão na fila para serem votadas e que nunca o beneficiam. Em sua maioria, protegem apenas seus criadores e seus protegidos. O que aconteceria com o país se não houvesse o parlamento? Nada, seria muito melhor. Duas respostas me vêm de pronto. Pararíamos de complicar o que já temos de complicado. E o país economizaria uma montanha de dinheiro que daria para resolver o problema da saúde e da educação. Pelo menos. Será que estamos vivendo mesmo em um país democrático? Eu não sei. Eu tenho as minhas dúvidas. Né? Parece comédia, e é. Vamos aos fatos. Tivemos recesso em janeiro, recesso no Carnaval, recesso na Copa e agora recesso para o período de eleições. Este ano foi de muito trabalho em Brasília e acho que os deputados e senadores merecem férias em dezembro, pois manter o país em perfeita ordem, como o Brasil se encontra, dá um trabalho exaustivo, né, doutor Márcio? Cansa, Nedo, ainda mais trabalhar de terça a quinta. Não é brincadeira, né? Se deslocar da sua cidade lá, não é verdade. Até Brasília, de avião, é muito cansativo. Eu recebi aqui uma matéria do meu amigo Hernani Huguenin, e o Huguenin me mandou uma matéria que eu achei até interessante. A matéria que o Huguenin me mandou, eu vou mostrar a vocês, que é um quadro que foi estampado, colocado em Cachoeiras de Macacu no ano de 1962. Nesse quadro está escrito assim: Exposição Cachoeiras de Macacu, Cuba Brasileira, fotografia no período do chumbo, né? Que foi a ditadura. De chumbo. Aí o Huguenin disse para mim:
Que moral tem essa comissão da verdade, que para mim é a comissão da mentira? Nesse quadro está a foto do Birajara Muniz, está a foto do Leonel Brizola, pregando o comunismo em Cachoeiras de Macacu. Isso, minha gente, aconteceu no ano de 1962. O Guini me mandou isso aqui, perfeita essa colocação do Guini. Ô Guini, 1962, né? Quanta gente nesse país não sabe dessas coisas que por aí passaram, né? Só nós que viemos lá de trás, passamos por isso tudo e conhecemos alguma coisa. Mas o jovem não sabe nada e o povo brasileiro também de nada sabe. Está aqui a matéria que o Guini me mandou e que eu agradeço e que estou colocando aqui para mostrar aos nossos telespectadores que esse é o nosso Brasil, esse é o Brasil atípico. É isso aí. E hoje nós vemos aí as coisas fluírem do jeito que estão fluindo, as Forças Armadas estão quietas. Lá no Rio de Janeiro, onde tem o Exército, não está acontecendo nada, que é lá na Maré. Alguém vê tiroteio, briga na Maré? Tem visto na televisão ou no jornal? Tem visto, doutora Tata? Algum telespectador tem visto? Na Maré não está acontecendo nada. Por que na Maré não está acontecendo nada? Porque quem está tomando conta da Maré é o Exército Brasileiro. É o Exército. Tira o Exército da Maré para os senhores verem o que vai acontecer. Vai acontecer o que está acontecendo no Alemão. No Alemão e nos outros, ninguém tem respeito a nada. Mas o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, eles têm que ter respeito, porque lá é ou não é. Essa conversa fiada, não, vamos ajeitar, vamos quebrar o galho desse, não é assim, não. É ou não é. Aí fica essas comissões da verdade por aí afora, querendo ouvir militar. Vocês têm que ouvir o outro lado também. Porque para o militar tomar a frente de alguma coisa, alguém primeiro fez alguma coisa. O Brasil está nessa situação que nós estamos vendo aí. Já está aí querendo prender, já mandaram prender 23 ativistas, isso, né? Vamos falar nisso. Né? 23 ativistas. Para mim, aquilo ali é uma covardia. Para mim, aquilo ali é uma pressão e eu chego a dizer que aquilo ali pode até se comparar com uma ditadura. É claro mesmo. Eu chego a dizer isso. Entendeu? Porque não são 23 jovens, 23 ativistas que fizeram isso que está acontecendo aí no Brasil. Isso aí tem coisas muito mais violentas e que não querem apurar, querem responsabilizar esses 23 jovens, porque é tudo jovem, né, doutor? Lógico. Não é, doutor Márcio? É todo mundo jovem. Então isso aí tem cunhos que não estão querendo trazer à tona. Pois não, doutora Tabata, doutor Márcio, sobre esse assunto. Fala aí, Tabata, depois falou. Ô, Nido, é você querer fazer isso hoje, condenar sem apurar, é querer tapar o sol com a peneira, é querer defender os políticos que estão por trás, porque infelizmente nós sabemos que existem políticos que estão por trás, porque a nossa sociedade ela não tem condições de comprar coquetel molotov, de comprar rojão, de comprar gasolina, de comprar essas coisas como se compra para colocar ali. Esses jovens, eles são o que nós acabamos de dizer, laranjas nas mãos dos políticos, que infelizmente nós sabemos que estão por trás. E seria interessante se descobrir para agora, no pleito do dia 5 de outubro, você não ir lá e desperdiçar seu voto com eles, não é, doutor Márcio? Doutora Tabata, Nido, eu tenho uma posição. Eu acho que esses 23 ativistas que estão aí são fruto dessa geração que está aí, essa geração que ainda protesta contra algo, que ainda protesta, que é politizada de uma certa forma, tá? Que seja partidário, apartidário. Eu sou muito favorável a esse tipo de protesto pacífico, minha gente, é óbvio, protesto pacífico, porque isso mostra uma geração que não é ainda uma geração perdida e nem a geração da internet, pelo contrário, é uma geração que pensa, que tem algo a dizer e que protesta sobre aquilo que aí está. Então eu tenho ainda uma esperança, porque muita gente fala que essa geração que vem ainda dos protestos de junho do ano passado, que é aquela geração que ficava no Facebook, na internet, não, a geração está aí. Então, complementando o que a doutora Tabata, o grande problema é que há
atraz políticos. Onde há políticos, há problemas e há, obviamente, questões que devem vir à tona e que aí está. No Brasil, o manifestante hoje é tomado como vândalo, e não é. Ali o que se prega é algo, o que eles estão pregando é algo contra o que aí está. Então, aí se torna político. Mas eu digo o seguinte, Nedo, doutora Tabata, o que está havendo aí é, de uma certa forma, uma ditadura. O que vem até, não importa se essa ditadura venha do judiciário, do legislativo, do executivo, é uma ditadura também. Acho que essa é a minha opinião, Nedo, doutora Tabata. 25239705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu tenho aqui uma carta que o assunto da carta é o fim da festa, que foi enviado a vários jornais e revistas. Eu achei essa carta interessantíssima e trouxe aqui para mostrar aos senhores. A festa acabou para os brasileiros que se vestem de patriotas a cada 4 anos. Espero que agora eles se juntem à maioria dos brasileiros que são patriotas todos os dias do ano, sem precisar se envolver na bandeira nacional. Aqueles que usam jaleco branco, aqueles que usam macacões de fábrica, aqueles que usam fardas, aqueles que cumprem as leis vigentes, aqueles que não tentam tirar vantagem em tudo e aqueles que não são gigolôs do governo. Em suma, aqueles que trabalham duro e pagam impostos. Aproveitem a ressaca da derrota, deixem de lado por alguns dias o caderno de esporte, leiam o caderno de economia e vejam para onde está indo a nossa. Leiam o caderno de educação e avaliem o futuro do país. Leiam sobre a saúde pública e terão um belo roteiro para filme de terror. Leiam sobre a política e descubram que a cada dia surge um novo corrupto. Só não leiam sobre segurança, caso contrário, você não mais sairá de casa. Enfim, acordem, deem menos crédito a essa imprensa esportiva comprometida com organismos internacionais e que não tem o menor respeito pela inteligência do cidadão, criando perspectivas aonde não existem. Em outubro, ajudem aos brasileiros de boa fé para fora do governo esses despreparados, corruptos e ladrões que tomaram conta do poder e estão destruindo o país. Além disso, espere que assimile bem a importante lição dada pelos alemães. O Brasil não é o país do futebol, já foi. O Brasil hoje é o país da corrupção institucionalizada. Obrigado, Alemanha, pela grande ajuda dada ao povo brasileiro. Essa carta é do senhor Humberto de Luna Freire Filho. Esse senhor é médico. E essa carta ele mandou para diversos jornais e diversas revistas. Importantíssima, achei importantíssima essa colocação com o assunto é o fim de festa do doutor Humberto Lula Freire Filho, e falou a pura verdade e a realidade, e o que o povo brasileiro precisa fazer é exatamente isso que está aqui, que nós falamos sempre, né, doutora Tabata? Há muito tempo, Márcio, né? Há muito tempo que nós falamos. Né, a nossa bandeira é essa, e está aqui as palavras do doutor, e o povo, só vocês, povo, podem resolver essa situação. Vai ser difícil. Eles vão fazer tudo que puder. Já estão começando. No início do programa, eu já li o que o presidente do TSE já fez. Já fez para tentar ajudá-los. Os senhores já viram. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Bom, eu trouxe aqui uma decisão de um processo que eu achei também as coisas que acontecem em Nova Friburgo. Quando eu digo que o Brasil é um país atípico, Nova Friburgo é um município atípico, e às vezes as pessoas me criticam, mas não tem outro termo, é realmente atípico. Eu tenho aqui um processo que eu trouxe para os senhores. Uma senhora, essa senhora impetrou um mandado de segurança. Olha só, para os senhores verem como é que as coisas acontecem. Essa senhora, presta atenção, senhores. Essa senhora impetrou o seguinte mandado de segurança. Trata-se de um mandado de segurança impetrado contra a decisão da Câmara Municipal de Nova Friburgo,
que afastou a impetrante, ora recorrente, do cargo que ocupava junto ao Poder Legislativo Municipal. A impetrante alega que ingressou no serviço público por concurso realizado junto à Câmara Municipal de Niterói e que foi cedida à Câmara Municipal de Nova Friburgo. Alega ainda que, por força da lei municipal, deve ser 2.649, que tem dois números aqui, tem 2.649 e 2.694, mas é 2.649, um número aqui está errado. Na lei 2.649/94, optou por permanecer junto ao Poder Legislativo de Nova Friburgo, abrindo mão do cargo que ocupava em Niterói. Em 2005, por determinação do Tribunal de Contas do Estado, foi afastada do cargo pelo presidente da Câmara de Nova Friburgo, oportunidade em que teve seus pagamentos suspensos. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. O juiz de primeiro grau entendeu que a parte autora não tinha o direito líquido e certo de se reintegrar ao cargo. Não. Na época, o presidente da Câmara dos Vereadores era o atual prefeito de Nova Friburgo, o senhor Rogério Barroso. Ele tá em todas, para prejudicar o povo. Rogério Cabral. E para prejudicar o povo, ele está em todas, a gente até se engana do nome. Então, era o presidente da Câmara, o senhor Rogério Cabral. Essa senhora, coitada, desempregada, veio para Friburgo, baseada nessa lei, entrou na Câmara dos Vereadores, todo mundo aceitou ela, ficou lá, até que veio uma ordem do Tribunal de Contas, ninguém quis saber de nada, o Tribunal de Contas do Estado que está mandando, bota ela na rua, suspende o pagamento dela. Ela aí entrou com mandado de segurança, perdeu em Nova Friburgo, como sempre, né? Isso acontece. Foi para o Rio de Janeiro, chegou lá no tribunal, o que os desembargadores fizeram? Primeira coisa que foi feita, mandaram verificar se essa lei de Nova Friburgo era uma lei constitucional. Como sempre, Nova Friburgo já teve tantas leis inconstitucionais, que a gente vê por aí, volta e meia tem uma lei anulada, né, doutor Márcio, da Câmara dos Vereadores, mas essa foi mais uma lei que foi tornada inconstitucional. Bom, a lei foi tornada inconstitucional, o Angela não podia sofrer as razões da inconstitucionalidade na lei, muitos anos depois do acontecimento. Aí foi julgado o recurso dela lá no Tribunal de Contas, lá no Tribunal de Justiça, pelos desembargadores, e olha a decisão do tribunal. Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade arguída nos termos da fundamentação supra e de conhecer o recurso, dando-lhe provimento para reformar a sentença, a fim de conceder a segurança pleiteada para reintegrar imediatamente a impetrante, ora recorrente, em seu cargo na Câmara Municipal de Nova Friburgo, com o consequente ressarcimento dos valores recebidos pela mesma a título de remuneração, devidos desde a data da propositura da presente ação, acrescidos de juro na forma do artigo 1º, letra F da Lei 9494/97, e correção monetária, valores estes a serem apurados em liquidação, nos termos da fundamentação supra. Outro sim, destaca-se que foi deferido o benefício da gratuidade de justiça a recorrente a contar desta data nos termos da fundamentação supra. Por fim, tendo em vista o provimento do recurso, condenou o impetrado, ora apelado, ao pagamento das custas processuais, devendo ser observado o disposto do artigo 17, inciso 10, da Lei 3350/99, e o teor do enunciado da súmula 512, quanto aos honorários advocatícios. Até os honorários foram... Então, isso aí é o município de Nova Friburgo, isso aí é a Câmara de Nova Friburgo, o que fazem com as pessoas. Essa senhora é a senhora Cousete Régia Gonçalves Cruz. Ela entrou contra o município de Nova Friburgo, a Câmara de Nova Friburgo, e esses anos todos ela vem lutando. Ela impetrou esse mandado de segurança em 4 de outubro de 2006. Vem esses anos todos lutando e ganhou agora e tem direito a receber. Então, quem era o presidente da Câmara nessa época? Rogério Cabral.
E quem era o chefe? A Câmara não tem um órgão lá que é o... CCJ. Hein? Tem um procurador. É o CCJ, Comissão de Constituição. Comissão de... O procurador, quem era na época? O doutor Guilherme Reis de Souza Cardoso. Está aqui. Sou eu que estou dizendo, não, está aqui. Ninguém vê nada, ninguém quer saber nada de ninguém. É povo? Vamos arrebentar o povo. E depois ele corre atrás. Está aí. Correu atrás, ganhou, está aqui. E isso aqui, sim, né? essa senhora, coitada do sofrimento dessa senhora, ela agora, inclusive, ela conseguiu a reintegração dela. Ela só não vai apanhar o atrasado, não. Ela foi reintegrada também. Ela foi reintegrada. Então ela conseguiu a reintegração, conseguiu tudo. Os atrasados também. Os atrasados, a reintegração, tudo porque ela estava correta. Eles simplesmente, suspende o pagamento e não paga. Se dane que ela tem que comer, que ela não tem que comer, que ela tem filho para criar, se dane que ela fez concurso em Niterói e não fez aqui. É o que existe em Nova Friburgo. Nós estamos aí lutando pelos concursados de 1999, os concursados de 2007. Tá, a doutora Tapo está aqui que sabe, o doutor Márcio que sabe dessa história, que eles estão aí lutando e essa gente está lutando para poder readquirir o seu direito através da justiça, porque eles simplesmente eles fazem o que eles querem, bem entender. E quando a justiça determina o cumprimento, minha gente, tem que ficar em cima, porque é difícil eles cumprirem. O país atingiu uma desorganização que ninguém cumpre mais nada. Antigamente, ordem judicial era um troço seríssimo. Hoje não é mais sério, porque muita gente não cumpre. Antigamente, o camarada era condenado a pagar uma pensão alimentícia. Quando ele não pagava, que a mulher denunciava, o juiz mandava prender. Hoje ele deve 10 mil de pensão alimentícia. O juiz sai a decisão da justiça para ele pagar, ele vai lá, deposita R$1.000 e adquire o direito de recorrer do resto que ele está devendo. É assim, doutora Tabata? Verdade, certíssimo. Infelizmente é assim. Quer dizer, mudou tudo, mudou para pior e virou bagunça. Né, doutora? Fala aí um pouquinho sobre isso aí, que a senhora é que lida com esses casos. Com relação ao concurso de 99 e 2007, nós temos lá no escritório diversos processos de mandado de segurança, né, para que sejam reintegradas essas pessoas, porque existem as vagas, né, a maioria deles são professores, são funcionários de creche, existe a vaga e, ao invés de se chamar esses concursados, está se chamando contratos, estão se dando as denominadas dobras, como os professores costumam dar. E se existem as vagas e existem os concursados ali, e para o concurso de 2007 existe o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Prefeitura, o CEP e o Ministério Público, esse TAC ele tem que ser respeitado. Né? Tudo bem que a data de validade dele já venceu, mas melhor para quem já entrou na justiça, porque já mostrou que o município de Nova Friburgo não cumpriu com aquilo que ele acordou. Com relação ao concurso de 99, se ele foi considerado válido, todos os concursados aprovados naquela época, eles têm que ser reintegrados ali, ou então serem nomeados os que estavam lá e saíram, e os que poderiam entrar, apesar da vaga, e não foram por causa do cancelamento desse concurso, suposto cancelamento. Né? E em ambos os concursos, tanto de 99 e de 2007, que nós temos o mandado de segurança, a gente tenta o recebimento dos atrasados, principalmente para os concursados de 99, desde a época que efetivamente eles deveriam ter assumido os cargos para que eles prestaram aquele concurso, que seria o ano de 2000, no máximo 2001. Né? E com relação aos pagamentos da dívida alimentícia, infelizmente hoje existem leis que vão corroborando, né, para que existam mais devedores de pensão, porque agora a prisão civil, que seria a prisão alimentícia, ela está cada vez mais difícil. E se você já prendeu uma vez e você cumpriu lá e saiu, se o seu débito continuar aumentando, a parte autora, o filho, ele não tem direito de requerer o pedido de prisão civil do pai, porque o juiz não vai aceitar. Infelizmente, esse é o nosso judiciário hoje,
por causa de leis feitas por pessoas que não estudaram o direito. São pessoas que muitas vezes muito mal sabem ler e escrever e estão lá dentro. Não querendo descriminalizar quem apenas sabe ler e escrever, mas eu só acho que para criar leis deveriam existir pessoas especializadas, pessoas estudadas, pessoas aptas dentro de cada lei a ser criada. Se é lei para o judiciário, deveriam ser criados por advogados, juízes e outros mais. Se é lei para a contabilidade, para contadores, técnicos de contabilidade e assim, não pessoas despreparadas como infelizmente hoje nós temos lá em Brasília. Doutor Márcio. Doutora Tabata, não só em Brasília, né? Brasília é aquela, vertical, né? No caso é horizontal. Nós temos em Friburgo, o que Niedo leu aí dessa senhora, eu aplaudo pela coragem, pela dignidade, e por ter realmente corrido atrás dos seus direitos. Esse mandado de segurança aí, Niedo, é mais um exemplo que a gente tem de pessoas realmente que conseguiram contra tudo e todos, e se nós formos ver lá na base, a gente realmente vai ver, como a doutora Tabata falou, uma lei que foi criada por pessoas totalmente despreparadas em Nova Friburgo, na nossa cidade, passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que também manteve a lei inconstitucional. Quer dizer, gente, criar lei, o mínimo, né, doutora Tabata, a gente aprende em constitucional, o mínimo é você saber se a lei ela é o quê? Se ela tem correlação com a Constituição Federal. Se ela não vai ser declarada inconstitucional. Foi declarada inconstitucional, óbvio, pelo órgão especial do TJ, né? E o mandado de segurança finalmente foi concedido a essa senhora, que teve os atrasados, foi reintegrada ao cargo, aquela coisa toda. Quer dizer, por quê? Porque manteve o mandado de segurança. O mandado de segurança, que é o remédio constitucional, que nós temos justamente contra abuso de poder e ilegalidade. Então, quer dizer, Nedo, eu bato palma para essa senhora e acho que todos têm que ser assim. Porque se você for ver, se os senhores forem ver, que hoje, qualquer papo de esquina, o senhor vai entrar na justiça e isso o senhor não vai receber daqui a 10 anos. Que seja, mas recebe. Porque muita gente hoje, né, Nedo, doutora Taba, vai contra a justiça. Mas sempre nós temos no escritório, né, Nedo, 2 ou 3 processos aí eu mesmo tive, que eu realmente vi que não ia. Eu estava realmente sem esperança, mas consegui reforma no tribunal e eu acho que isso para o cliente é uma coisa boa, porque a gente luta pelo nosso cliente e pela sociedade em geral, entendeu? E essa é a minha opinião, Nedo. Eu acho que a gente tem que... O programa é para a gente encorajar essas pessoas e você trazer pessoas que conseguiram algo pela justiça. 2523-9705. Entre em contato aí conosco. Todos perdem em julgamentos após períodos de guerra em que todos que dela participaram são assassinos. Em um conflito armado nunca haverá vencedores, pois ambos os lados cometem atrocidades. Os julgamentos da Comissão da Verdade ocorrem após 50 anos de uma guerra entre a guerrilha armada e as forças de segurança, ambas cometendo horrores e excessos. Desculpe. Houve uma anistia, pois não há vencidos e vencedores. Agora, com a nação vivendo graves mazelas, retrocedem a 50 anos, parecendo até uma cortina de fumaça lançada para abafar as coisas ruins e mal feitas atuais. A questão dos inocentes mortos pela extrema esquerda durante os chamados anos de chumbo virou tabu. Um enigma. O assunto vem sendo tratado como se nada houvesse ocorrido. Dezenas e dezenas de pessoas mortas, algumas com requintes de perversidade, permanecem no chamado limbo, sem qualquer atenção da mídia, enquanto os crimes da ditadura militar são manchetes constantes. Artigos são escritos e surgem documentários e livros. Sobre os crimes da extrema esquerda, pesa um silêncio sufocante. Controvérsias à parte, é hora de surgir uma explicação razoável para tais assassinatos. Já foram perdoados por algum tribunal informal.
Há alguma justificativa racional, por mínima que seja? Lógico, né? Lógico que há. Mas por que isso, minha gente? Isso é para poder esconder tudo que está acontecendo nesse país. Isso é marketing. Isso é marketing político. Isso é para esconder a sujeira que está nesse país, a inflação que está nesse país, a bagunça que está nesse país, para distrair a atenção das pessoas para esse lado aqui. Eles não vão chegar a lugar nenhum, eles não vão apurar nada, entendeu? Porque não tem nada para eles apurar, eles tinham que apurar os dois lados. Mas o outro, como é que eles vão apurar o outro lado, se for o outro lado que formou isso e que paga eles para isso? Como é que ele vai apurar, doutor Márcio? Vai, doutora Tábua, a senhora acha que vai apurar alguma coisa? Claro que não. Claro que não. Exatamente. Quando passar o período das eleições... Acabou tudo isso, acabou a eleição, acaba tudo, ninguém quer saber de verdade, de mentira, de coisa nenhuma, acabou. Essas pessoas da Comissão da Verdade são usadas para isso. E deve ganhar bem, porque não é pouco não, né, doutor Márcio? Eu já tive, você falou, né, Nedo, em marketing político, eu já li isso, que hoje quem ganha as eleições é quem tem o melhor marqueteiro. É verdade, eu não tenho dúvida. A presidente e metade dos seus ministros falaram sobre a Copa. Mais uma vez ela fez um ufanismo da realização do seu governo. Ministros fizeram relatos sobre o que não faltou, como energia, telecomunicações, operação dos aeroportos, como se fosse possível realizar o evento sem esses meios. O ministro da Defesa apresentou números sobre a intensa mobilização de recursos humanos, aviões e helicópteros e gastos elevados. O balanço da presidente ficou no autoelogio, uma forma rançosa de propaganda. Vamos aguardar um novo capítulo com mais informações sobre o legado. Parece-me piores que o estrago feito pela Alemanha às explicações da presidente. Querer ficar com o mérito do que aconteceu é desmerecer a atitude do povo brasileiro, o grande responsável pelo maravilhoso espetáculo que vimos. Jamais um povo recebeu de forma tão alegre e cortês cidadãos de todo o mundo. A segunda menção fica para as forças de segurança, que com os efetivos das cidades deram um grande clima de tranquilidade para que todos se divertissem. Tiraram do interior e botaram na cidade e os assaltos ficaram no interior, né? Porque o Brasil não tem efetivo para fazer segurança nenhuma, tem que usar as Forças Armadas, e as Forças Armadas não são feitas para fazer segurança, é feita para tomar conta da nação. E aí eles usam da maneira que mais interessa a eles, para poderem aparecer e dizer que está todo mundo seguro. Aí acabou a Copa do Mundo e não tem mais ninguém seguro, né? Tá aí, o pau está comendo todo dia, toda hora, em todo instante. É só ligar a televisão que a gente vê. Doutora Tato agora vai falar um pouquinho sobre o Cantinho do Idoso, que alguns programas que ela não tem vindo por problemas particulares, mas ela hoje já voltou, já prometeu que não vai faltar mais. Vamos ver, né? Vamos acreditar nela, todo mundo tem direito a ter, assim, a gente dá uma confiança, né? Vamos acreditar que ela não vai faltar mais. Doutora Tato, por gentileza. Bom, em alguns programas passados, eu comentei aqui sobre o direito à saúde, prevista no artigo 15 do Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. E eu disse que, com relação a esse artigo, que era assegurada atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, o SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto, articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial a doenças que afetam preferencialmente ao idoso. No dia que eu trouxe esse artigo aqui, muitos telespectadores nos ligaram comentando sobre os mandos e desmandos dos planos de saúde no Estatuto do Idoso. Então aquilo me fez pesquisar um pouco mais sobre o Estatuto na internet e trazer para vocês. E no parágrafo 3º do artigo 15 do próprio Estatuto,
ele diz o seguinte: é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Infelizmente, é o que nós mais vemos no nosso dia a dia. Se você passou de 60 anos, o seu valor é completamente diferenciado do valor das outras mensalidades, das outras faixas etárias. Mas o que nós não sabemos é que existem regras para os planos de saúde. Quais seriam elas? São 5 regras. Ninguém pode ser impedido de participar de plano ou seguro de saúde por causa de idade e doença. Nós vemos muito isso. Mas agora o nosso estatuto impede que isso aconteça. A mensalidade do plano de saúde da pessoa com mais de 70 anos não pode custar 6 vezes mais do que a menor mensalidade cobrada pelo plano. Doutor Márcio, o Gabriel está com a mensalidade menor. Qual seria o valor da mensalidade do Gabriel? Tabata, eu acho que é 100 e alguma coisa. Não tenho assim exato, eu não sei não, mas é 100 e alguma coisa. 190, por digamos? Aí, por aí. Então, a mensalidade daquela pessoa com mais de 70 anos não pode ser maior do que 6 vezes R$190 no plano de saúde, por exemplo, do qual o Gabriel participa, que é o da menor faixa etária. Como é que é? 6 vezes? 6 vezes. 6 Não vezes. pode Com que ser idade? mais... acima de 70 anos, ela não Então pode eu não vou ser poder maior. ter plano de saúde. Ela não pode ser 6 maior do que Gabriel 6 dá vezes. R$1.200. Não, não pode. Não, Não, ela não pode Ela Ué, não se ele- pode passar de Mas 6 vezes 190. Mas se ele paga 190, vamos botar 200. Dá 1.200. Mesmo assim, tá bastante Mas, caro. mesmo assim está bastante caro. Eu não consigo ter plano de saúde. Como é mas que eu o vou plano pagar de isso? saúde tá um absurdo. Ué, né? eu acho que é muito caro O ainda. plano de saúde é um absurdo. Mas se você for levar em conta, existem planos cobrando muito mais do que isso. Não, mas pode... Mas é por causa dos planos participativos hoje também, né, doutora Taba? Desculpa interromper, mas é porque eles não ficam filiados à ANS, né? Hoje teve mais um aumento, foi anunciado mais um aumento hoje. Aí a terceira regrinha seria, a partir dos 60 anos, quem estiver associado ao mesmo plano ou seguro por mais de 10 anos, não terá aumento de mensalidade por mudança de faixa etária. Então, quer dizer, se você mudou de faixa etária e você está há 10 anos no plano de saúde, você hoje paga 570, porque você tem 59 anos. Completou 60, você não vai aumentar a sua mensalidade, você vai continuar com seus 570. Também diz que, a partir dos 60 anos, qualquer aumento de mensalidade deverá ser autorizado pelo governo. Muito dificilmente a gente vê isso, né? Porque, infelizmente, no dia a dia o aumento acontece ao bel prazer dos planos de saúde. E para alguns seria novidade, para outros não. Ao se aposentar, o trabalhador que tiver contribuído para um plano contratado pela empresa por, no mínimo, 10 anos, poderá continuar no plano desde que passe a pagar também a parte que antes era da empresa. Com menos de 10 anos, o candidato à aposentadoria poderá continuar no plano durante um período igual ao tempo que contribuiu, também pagando a mensalidade. Então, quer dizer, eu trabalho numa empresa há 10 anos e há 10 anos eu tenho um plano de saúde pela empresa. Me aposentei, a empresa pagava metade e eu pagava metade. Eu posso pagar até eu querer sair do plano ou eu vier a falecer, o valor integral da mensalidade, juntando o meu valor e o valor pago pela empresa. Se eu se eu tenho menos de 10 anos no plano pela empresa, eu vou ter direito a pagar a mensalidade durante o mesmo período que eu trabalhei pela empresa com o plano. Se eu trabalhei durante 8 anos com direito a plano, eu tenho mais 8 anos para pagar com direito a esse plano. É claro que assim, existem situações que infelizmente são absurdas, como essa que o Nedo levantou. 6 vezes R$190, que seria hoje a prestação, né, a mensalidade do plano de saúde mais usado no país,
Realmente é um absurdo. Mas seria uma forma de se conter. Poderia-se ter uma revisão dessa regra e diminuir um pouco essa numerária, né? De 6 cair para 4. Doutora Tabata. Poderia ser. Seria 3, justo, né? A metade disso aí, né? Doutora Tabata, essas colocações que a senhora fez aí são perfeitas, está na lei, manda ali. Só que não adianta estar na lei, porque eles não cumprem a lei. Os senhores verem, o governo aumentou os planos de saúde acima da inflação. 9,85, não sei o que. Então, o próprio governo já não cumpre. As pessoas mudam de faixa etária e os planos de saúde aumentam. Hoje mesmo eu estive na rua na Nova Friburgo com um casal que a senhora passou a faixa etária e veio o aumento. Além do aumento da faixa etária, veio o aumento dado pelo governo. Então eles não cumprem nada. O país virou uma bagunça. Quem manda no país são os planos de saúde, são os bancos, são as concessionárias de serviços públicos. Todo mundo manda nesse Brasil, nesse país. E quem não manda é o povo. E o povo está cada dia mais desgraçado. E vai começar a passar fome. Os senhores não se iludam, não. Agora vamos entrar no mês de agosto. Está vindo aí as consequências da Copa do Mundo e vão passar fome. Já existe muita gente vivendo do lixo nesse país. Então, os senhores que têm esse problema, que eles aumentam, não percam tempo, vão para a justiça. A justiça não dá, a justiça é demorada, mas tem recurso, tem não sei o quê, tem que ir para a justiça. Se ficar sem ir, é pior ainda. Agora, você vê, um neném de 2 anos paga 190, 200 mil reais pelo plano de saúde, que já é um absurdo. Aí uma pessoa com mais de 70 anos paga 6 vezes que ele, R$ 1.200. Gente, qual é o trabalhador que ganha R$ 1.200, se o salário mínimo é 724? Exatamente. Ué, vai viver com o plano. Se você ganhar R$ 4.000 por mês, você não tem como pagar plano de saúde, aluguel, comida roupa, não sei o quê. R$ 4.000 por mês, se você controlar, você vai viver apertado e não vai pagar o plano de saúde. Isso tudo é conversa fiada, rapaz. Isso que eles soltam na imprensa, no jornal, isso tudo é conversa fiada. As leis estão aí, mas eles não fazem. Você vê agora, o Congresso parou, não vai julgar mais nada, não vai aprovar mais nada até a eleição. Vê que bagunça está esse país. Isso foi pior, né? Isso acabou, gente. Isso acabou. E que só quem pode resolver essa situação é o povo, através do seu voto em outubro. Tirar essa corda toda que está aí nesse país, gente. Mudar isso que está aí. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não deixar entrar esses seguidores de Sérgio Cabral, esses seguidores de não sei quem. Acabar com essa gente. E só se acaba com isso através do voto. Se não for através do voto, não se consegue fazer nada. Esquece de ganhar um tijolo, esquece de ganhar uma pia. Votem sério. Parem com isso, minha gente. Que aí a gente consegue dar uma solução pelo menos minorar esse país. Porque eu acho que dar uma solução definitiva para esse país é muito difícil. Mas nós vamos ter que ter uma força muito forte para poder melhorar e botar esse país no trilho. Porque do jeito que está, a coisa está muito feia. Mas está muito feia mesmo e muita gente não sabe disso. Medo. Pois não, doutor? Deixa eu só complementar o que você falou. Você que acompanha aí a política, né, há muitos anos, recesso branco, você já ouviu falar nisso? Nunca vi isso na minha vida, primeira vez. Eu acho que nenhum país sério já ouviu falar isso. Não existe já ouviu isso, doutora Tabata? Não, olha só, período das eleições eu não vou trabalhar. O que é isso, minha gente? Realmente ele não pode trabalhar, né, doutor? Ele tem que ir para a rua tentar angariar voto, porque o que ele fez lá não vai ser suficiente para ele provar que ele trabalhou, que ele é merecedor do nosso voto, né? Mas isso é o fim do mundo. Mas eles não vão trabalhar, mas eles vão ganhar. O senhor quer ver agora? Por exemplo, parabéns na nossa polícia padrão FIFA. Nossa polícia é padrão FIFA. Padrão FIFA. Que desbaratou a quadrilha dos cambistas. Padrão FIFA. Padrão FIFA, nossa polícia. Desbaratou a quadrilha dos cambistas. Porra. O inglês está tendo a oportunidade de verificar que as acomodações do Bangu 3 são bastante diferentes das do Copa.
lá no Copacabana Palace, onde ele estava hospedado, né? Onde estava lá quietinho hospedado. Eu não entendo tanto empenho, embora todos os delitos devam ser reprimidos. Não me preocupo muito que alguém vá pagar 15 mil dólares por um ingresso VIP nos estados. Eu não me preocupo com isso. Acho bem mais importante combater os crimes contra a economia popular e os atravessadores responsáveis por aumentos de até 500% no preço de produtos de primeira necessidade. Isso ninguém faz. Isso ninguém apura. Isso ninguém faz nada. Agora, o que eu tenho que o cambista, quem tinha para pagar, que pagasse, que pagou, que foi lá para o cambista. Agora, a polícia padrão FIFA tinha que fazer isso aqui que eu estou falando, 500% nos produtos de primeira necessidade, e ninguém apura isso, ninguém vê isso, todo mundo faz vistas grossas. Por que isso? Qual é a explicação para isso? A senhora tem, doutora Taba? O senhor tem, doutor? Não tem. Então, é isso aí, é tudo uma conversa fiada. Tudo uma conversa fiada, e daqui a pouco esses caras estão tudo na rua. Nedo, é tudo uma. Entendeu? É tudo pra inglês, e daqui a pouco está todo mundo na rua, que não tem jeito. Quer ver uma outra coisa que está acontecendo nesse país? Com coisas seríssimas, entendeu? Por exemplo, eu nunca, minha gente, nunca antes, nesse país, tantos imigrantes do Haiti e de países africanos sem especialização definida conseguiram passagens e vistos para entrar no Brasil e se instalar aqui recebendo documentos legais. Eu nunca vi tanta gente. Conseguiram passagem, né, para poder vir, conseguiram vistos e documentos legais. Mas aí são os tratados. Será que esses milhares de imigrantes também vão receber título de eleitor? Será, doutora Tá? Nós temos que acompanhar isso. Se eles forem naturalizados brasileiros... Né? Mas se esse pessoal receber título de eleitor, minha gente, isso é um assunto de segurança nacional, ou não é? Nedo, eu não duvido mais de nada. Mas não é um assunto de segurança nacional, doutor Márcio? Pelo amor de Deus. Isso já não receberam. Pois é, então. Mas eu não duvido desse governo que está aí, Nedo. Não duvido de nada mais. Rasga a Constituição. Todo mundo rasga a Constituição, Nedo. É verdade. O Legislativo disse que não vai trabalhar no período das eleições. É a mesma coisa, doutora Tava. O Judiciário chegar também no trabalho. Bom, eu quero agradecer as pessoas que entram em contato conosco, que participam aí do nosso programa. Seu Jário Calebre, lá do Vale dos Pinheiros, obrigado pela participação. Niedo, parabéns pelo seu programa. Niedo, hoje li estarrecido na coluna de economia do jornal O Globo, que, de acordo com pesquisa realizada, o Congresso brasileiro gasta por dia 24 milhões. No mês são 720 milhões. E agora? Não é hora dos brasileiros se rebelarem contra esses políticos que só se locupletam dos nossos impostos? Niedo, ainda tiram férias quando se candidatam. Infelizmente, estamos num beco sem saída. E agora? Fazer o quê? Que atitude tomar? Senhor Jairo, cabe ao povo, né? O que nós falamos sempre aqui, o que nós mostramos sempre aqui, que o povo é que tem que resolver esse assunto agora em outubro. Esse é o ano para resolver isso. Está aqui, essa colocação aqui. Quanta gente não sabe disso aqui, que eles gastam 24 milhões por dia, que dá 720 milhões por mês. Quanta gente não sabe disso? Por quê? Eles não investem em educação, não investem em informação. A imprensa só informa o que interessa a eles. Você vê o resultado das pesquisas aí, a Globo só dá a pesquisa que interessa a presidente. O que não interessa a presidente, a Globo mapeia e não fala. Pode reparar. O que não interessa. Verdade. Não é verdade? Senhor Pedro, lá de São Pedro da Serra, obrigado pela participação. Niedo, eu estou ligando para o seu programa em nome do meu irmão Pedro, que mora em São Pedro da Serra. O meu nome é Elisa, o meu irmão é feirante e no domingo passado ele estava trabalhando na feira de olaria quando um fiscal colocou em cima da minha banca uma notificação para que ele fosse à prefeitura na Secretaria de Postura para renovar o cadastro. Ao chegar no departamento, o senhor Wilson nem olhou para mim. Falou que eu tinha que levar os seguintes documentos: identidade, CPF, título eleitor,
comprovante de residência. Questionei a ele por que não colocaram no papel as exigências. O senhor Wilson nem me respondeu. Título de eleitor para quê? Não sei. Para que título de eleitor? Para renovar a licença para título de eleitor, doutor? Ué, Eu nunca vi isso. ué, título de eleitor. Para saber se é eleitor. Sempre só serviu para votar, né? Mas, doutor Márcio, Ué. me dá seu título aqui. É. Legal, né? O seu voto aqui, né? Vou acabou. votar com o seu voto, hein? Isso aí. Senhor Célio de Olaria, obrigado pela... tá estranho o título de eleitor, né, doutor? Senhor Célio de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o atendimento em qualquer setor da prefeitura é muito ruim. Os funcionários parecem que foram instruídos a tratar mal os contribuintes. Seu Célio, o senhor tem razão nessa colocação, que nós já recebemos diversas reclamações, né, doutor Márcio? O senhor foi lá hoje mesmo e também não foi bem tratado, né, doutor Márcio? É sempre assim, né, Deus? Dona Ivanilda de Conselheiro, parabéns pelo... O que eu fico triste é que aqueles funcionários da prefeitura somos nós, porra. Nós é que pagamos vocês. Por que vocês tratam o contribuinte mal? Vocês são contribuintes igual a eles. Hoje vocês estão ali, amanhã vocês estão do lado de cá. É só mudar o governo. Vocês não deviam fazer isso, deviam ter consideração para amanhã, quando a coisa mudar, as pessoas também considerarem vocês. Vocês pensam que a fisionomia de vocês não fica marcada? Vocês se enganam, ficam marcada sim. Ficam marcada. Dona Ivanilda de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu tenho uma casa que estava alugada. Só que com a saída do inquilino, ele deixou quase R$ 3.600 de dívida com a Energisa. Eu moro em Sumidouro e não sabia o que estava acontecendo. Ele já tinha uma dívida, foi na empresa e parcelou, só que não pagou o financiamento e nem as contas que iam vencendo. Agora a Energisa me comunicou que não vai financiar mais o débito. Eu não tenho condições de pagar. O que devo fazer? Peço ajuda ao doutor Márcio e à doutora Tabata. Doutor Márcio, doutora Tabata. Doutor Márcio primeiro, depois a doutora Tabata. Olha, aqui a gente até teve, né, Nedo, um caso, né, dona Ivanilda? Obrigado aí pela participação. Aqui a gente basta ver o contrato de locação. A Energisa realmente notificar a senhora, né, e uma dívida que era do seu inquilino, resta saber se existiu o contrato de locação, devia existir, e se a dívida tiver no nome do inquilino, a dívida é dele. Né? A Energisa tem que notificar ele, não a senhora. Eu entendo assim, né, doutora? E o parcelamento, doutora Tabata? Ela tem que fazer? Parcelamento ela tem que fazer? Sim, ela tem que, se ela não conseguir o parcelamento diretamente na Energisa, isso se a conta estiver no nome dela. Isso aí. Se estiver no nome do inquilino, a conta é do inquilino. Não é responsabilidade dela. A responsabilidade vai para o CPF do inquilino. Existe uma lei federal hoje regulamentando isso. Agora, se a dívida estiver no nome dela e a Energisa se negar a parcelar, ela pode procurar um advogado da confiança dela ou a defensoria e entrar com uma ação de consignação e pagamento e pagar essa conta de luz em juízo, né? E pedir o não cancelamento do serviço prestado pela Energisa na mesma ação, né? No caso, é uma orientação que a gente teria que ver a documentação como aquela de ontem, né, doutor Márcio? Pois é. Para poder estar orientando melhor. Dá uma ligadinha lá para o escritório, dá um pulinho lá que a gente dá uma orientadinha na senhora melhor. Dona Rosângela do Cônigo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o meu sogro tem 90 anos. A vizinha que tinha livre acesso à casa dele roubou o cartão da aposentadoria dele e foi ao banco. Além de tirar a aposentadoria, ainda fez um empréstimo consignado. Eu queria saber do doutor Márcio e da doutora Tabata se o banco tem responsabilidade sobre isso e o meu sogro tem direito a ressarcimento. Doutora Tabata primeiro, depois doutor Márcio. Sem dúvida, dona Rosângela. Para se fazer um empréstimo consignado, a primeira coisa que seria necessário seria a assinatura do seu sogro. Né? Você pode pedir ao banco que apresente contrato, né? Não só o contrato, como também a exibição da câmera de segurança.
né? Para provar ali o seu sogro ali fazendo aquilo ali. E você pode entrar na justiça pedindo isso na justiça também, assim como a devolução do valor pago e uma indenização ao banco por aquela responsabilidade ali do que foi feito com o cartão do seu sogro. Agora, peço um novo cartão e troque a senha o mais urgente possível. Senhor Rússio de Carvalho, do Alto de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu sou telespectador assíduo do programa. Obrigado, senhor Rússio. Senhor Douglas, lá do Califórnia. Obrigado, Douglas, pela tua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria te lembrar, Niedo, da bagunça que está na rua Moisés Amélio, lixeiras quebradas, ponto de ônibus abandonado e etc. Niedo, sou seu amigo Douglas Dalto, sei. Olha, minha gente, deixa eu explicar isso aqui. Foi bom, Douglas, você ligar para me lembrar que são tantas coisas. Na rua Moisés Amélio, ali do lado tem um bar ali e tem um terreno vazio ali. Ali em frente àquele terreno vazio tinha uma lixeira até grande, onde as pessoas colocavam os lixos, e aí quando o carro do lixo vinha, apanhava, tirava o lixo todo e a lixeira ficava lá. Quer dizer, não ficava espalhada no chão, não ficava naquela lixeira, que era uma lixeira relativamente até grande. Tudo bem. O secretário de Serviço Público mandou tirar a lixeira. Mandou tirar. Foram lá, quebraram a lixeira, tiraram a lixeira e levaram a lixeira de lá. Quer dizer, a rua já é uma imundície, uma desorganização, não tem nenhuma fiscalização, não tem varredor naquela rua. O secretário ainda manda tirar a lixeira. Absurdo. Vai lá ver como é que está aquilo lá cheio de lixo. A companhia que recolhe o lixo não passa toda hora, tem uns determinados horário para passar, está lá aquela bagunça generalizada. Esse é o governo de Nova Friburgo. Esse é o governo que quando eu digo que é uma cidade atípica, e quando a gente fala, eles ficam zangados. Zangados por quê? Vocês deveriam, ao invés de ficar zangados, prestar atenção no que o nosso povo diz e consertar aquilo que está errado. Que de uma maneira ou outra o povo está ajudando vocês a mostrar as coisas erradas. Agora, se o prefeito nomeia secretários que não são da sua confiança, ou que não têm responsabilidade, ou que não têm capacidade para exercer sua função, aí, prefeito, a culpa é sua, não é do povo. Senhor Antônio da Ponte da Saudade, parabéns pelo programa. O governo fala que vai fechar a rodoviária, que já está tudo acertado com a FAOL. Eu quero perguntar aos senhores como vai ficar o povo. Porque se eles vão acabar com a rodoviária, teriam que baixar o preço da passagem também. Aí, doutora Tábua, doutor Márcio, o homem disse que vai fechar a rodoviária, que já combinou com a FAOL. Ele combina o que interessa a ele e a FAOL. E o povo, como é que fica? Mas vai fechar por quê? Não sei, eles não explicam nada. Eles vão fechar porque querem. E aí Márcio, interessa a FAOL. Agora não existe o Rio Card. Existe. Agora existe o Rio Card. Então, as pessoas que possuem o Rio Card, elas podem fazer como é que fala? A baldeação, a integração. É integração, E até acho que 1 ou 2 horas utilizando a mesma passagem. Mas isso é quem tem o Rio Card. E quem não Eu tem? não tenho. Eu também não. Entendeu? Quem não tem? O senhor não tem. Niedo Eu já não. anda de graça. Já ando de graça. Niedo anda de graça. Entendeu? Muitos não têm. E aquela rodoviária ali, tudo bem que sejamos justos. É um elefante branco ali. Mas é um elefante branco útil, que ajuda muito a população. Para excluir aquilo ali, teria que arrumar uma opção para quem não paga, para quem não tem o Rio Card, porque você não pode impor o uso do Rio Card, assim como você não pode impor pro idoso o Rio Card, a utilização do Rio Card para ele transitar gratuitamente, ele não pode impor o uso do Rio Card para quem não usa o ônibus todo dia. Eles impõem. E é o trabalhador, né, doutora? Entendeu? Agora, cadê o Ministério Público, cadê a Justiça que não vê isso? Mas, doutora Tábua, outro dia eu vi uma entrevista, as pessoas, né, uma
uma entrevista na rua e as pessoas falando já, ué, mas cadê o Ministério Público? Pessoas do povo estavam ali falando, cadê o Ministério Público que não faz mais nada? Era tão atuante em Friburgo e não faz mais nada. Realmente está de se estranhar, doutora Tabata Niedo. O Ministério Público está muito quieto em Friburgo. 2523-9705, entre em contato conosco. Dona Cleusa de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, no último programa, um telespectador ligou falando dos anos e anos que Olaria viveu sendo explorada pela família do Reinaldo Rodrigues. E agora, não sei se você sabe, o Reinaldo está novamente na boquinha. Ele está nomeado na Secretaria de Trabalho e Emprego, só que não trabalha. Niedo, é muito triste, Niedo, mas a política não muda nunca. Dona Cleusa, obrigado, eu nem sabia que ele já estava na boquinha de novo. Eles são terríveis, são terríveis. Senhor Antônio Reis do Catacione, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, é triste, mas a Câmara não vai diminuir o número de vereadores para a próxima legislatura. Eles estão fechados, os 21 vereadores, nem com pressão da sociedade vão reduzir para 15 vereadores, como quer a população. Niedo, doutor Márcio e doutora Tapa, o que vocês acham disso? O que a gente acha? Isso aí, eles é que vão votar. O interesse é deles, eles querem que o povo morra. Eles querem o interesse deles. Quem manda o povo botar qualquer um lá na Câmara dos Vereadores? Deixa eles votarem para 21 e quando vier a eleição dele, o povo dá a resposta para eles. Não vota em nenhum deles. Tira eles todos da Câmara. É o que o povo tem na mão e pode fazer. Agora, será que o povo vai fazer? Está na mão do povo. É só o povo tomar atitude, é como agora, em outubro. PT está aí há 12 anos fazendo o que quer. Ué, está na mão do povo para tirar essa gente daí, né? Entendeu? A hora que o povo entender que eles é que mandam num país, que não são os políticos, o problema do país, do Brasil, vai ser amenizado, não é? Mas precisa que essa população se entenda, né? Senhor Luiz Carlos de Duas Pedras, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria perguntar ao doutor Márcio e à doutora Tapta se a pessoa com mais de 60 anos não pode fazer seguro de vida, porque eu fui em diversas seguradoras e eles não aceitaram fazer o meu seguro. Isso é legal? E aí, doutora Tapta e doutora Zomar? Seu Luiz Carlos, isso não é legal, não. O próprio código, ele diz aqui que ninguém pode ser impedido de participar de plano de saúde por causa de idade ou doença, tá? E realmente existem algumas seguradoras que impõem esse limite de idade, mas existem outras seguradoras que não. Eu até sei, mas eu não sei se caberia o caso de citar quais seriam essas seguradoras. Mas o senhor pode procurar que o senhor vai encontrar a seguradora que faz o plano de saúde para o senhor, sim. E se o senhor tiver como fazer uma denúncia ao Ministério Público dessas seguradoras, seria legal. Seria lá para a Promotoria de Tutela Coletiva. Seu Miguel lá de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, sou fã de carteirinha da doutora Tabata, mas para fazer um empréstimo consignado, basta fazer todo o procedimento na máquina. Eu sou aposentado e quando vou receber, aparece na tela valor e número de prestações. É só bater o dedo em cima da condição e o empréstimo está efetuado. Aí, doutora Tabata. No caso, esse empréstimo, seu Miguel, ele é realizado pelo banco, né? O empréstimo do banco nos seus vencimentos. Tá? O empréstimo consignado, ele é realizado por determinados bancos diretamente no empréstimo. Quando vai para o banco, já vai sem aquele valor. E esse empréstimo consignado, ele tem que ser com contrato. Agora, mas de qualquer maneira, aquele senhor teria que ter ido ao banco. Sim, até para fazer no próprio caixa eletrônico, até como o senhor está dizendo. Realmente, existem bancos que oferecem, sim. Isso aí vai provar através da Câmara. Sim, com certeza. Né?
Vamos dizer que foi a pessoa que roubou lá o cartão dele que fez. Vai aparecer na Câmara de Segurança, né, doutora? Com certeza. Tudo bem. Senhor Ilmar Maia, lá do Amparo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, os trabalhadores que fazem a reciclagem do lixo lá na lixeira da EBMA não tem garantias nenhuma, não tem carteira assinada, não tem ticket, alimentação, tem que pagar o próprio almoço, trabalham a R$20 por dia e não tem direito nenhum. Eu queria que você fizesse uma matéria lá para saber a real situação dos trabalhadores daquele setor. Ilmar, eu não sabia disso, perfeita essa sua colocação. Eu vou ouvir aqueles trabalhadores, vamos fazer uma matéria lá e vamos trazer aqui para mostrar aos nossos telespectadores. Obrigado aí pela sua participação. Senhor Damião, do Califórnia, parabéns pelo programa. Eu quero ver, Niedo, o que o prefeito Rogério Cabral vai fazer se o seu candidato perder a eleição, porque ele foi eleito por esse candidato que está aí. Olha, senhor Damião, o que vai acontecer? Ele já não está fazendo nada com esses candidatos que estão aí. Perdendo nada, ele vai fazer. Não vai fazer mais nada. Isso, Friburgo, nós vamos ter que aturar ele até o término e cada vez a situação de Friburgo ficando pior. Mas o que nós vamos fazer, né? Senhor Helênio do Catacione, parabéns pelo programa. Niedo, o tempo passa e a concessionária de águas de Nova Friburgo continua fazendo o que quer com o povo. A minha conta, Niedo, está vindo quase R$300 por mês. Eu reclamo e eles falam que não tem nada de errado com o meu hidrômetro. E eu tenho uma casa humilde com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. A minha família é de apenas 3 pessoas. Eu, a minha mulher e um filho. O que devo fazer, doutora Tabata? Bom, seu Helênio, o senhor já tentou entrar em contato com a Águas de Nova Friburgo e pedir uma vistoria? Porque se eles fizeram a vistoria e deram um laudo para o senhor que não tem vazamento, não tem problema com o hidrômetro, eu acho que seria caso do senhor entrar com uma ação na justiça contra a Águas de Nova Friburgo. Senhor Fernando do Periceu, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, doutor Márcio e doutora Tabata. Doutora Tabata, é verdade que a Câmara pode reduzir o número de vereadores na próxima legislatura? Será que eles vão ter bom senso e ver que é muita gente para não fazer nada e ainda gastar o dinheiro do povo? Olha, uma coisa o senhor pode estar tranquilo, bom senso eles não vão ter, não. Dona Célia, do São Geraldo, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, está difícil de encontrar alguém para votar, principalmente se o eleitor optar por votar em candidatos da nossa cidade. As opções são horríveis. É melhor não votar, né? É melhor não votar. Senhor Cássio de Olaria, parabéns pelo programa. Obrigado pela sua participação. Niedo, o meu tio está internado no Hospital Raul Sertã. Coitado do seu tio. Há quase 2 meses ele tem um problema sério de pulmão e o hospital não tem estrutura nenhuma para tratar do meu tio. E o problema dele cada vez se agrava mais. Eles falam que ele tem que ser levado para o Rio, mas vão empurrando com a barriga e a saúde do meu tio cada vez se agrava mais. Eu queria pedir que o doutor Márcio e a doutora Tabata me orientassem o que devo fazer. Aí, doutor Márcio. Seu Cássio, o senhor, obrigado pela participação, o senhor tem que entrar com uma ação realmente, porque o hospital ali só está funcionando por liminares da justiça. O Sertã, o senhor tem que relatar isso aí, entrar com uma ação, né? E para poder ver se o Raul Sertã faz alguma coisa, porque se o senhor for esperar, realmente isso vai acontecer o pior com o seu tio. Então é uma ação e pedir uma liminar, é o jeito. Senhor Paulo de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, falar que conselheiro está abandonado é redundância. Agora, por que o tempo passa, as reclamações aumentam e eles não tiram o Wilson Tavares da administração do distrito? O abandono é total. As ruas estão sujas, obras do Rio não andam. E o povo vive num lugar sujo, maltratado.
as pessoas que moram em Conselheiro com o autoestima muito baixa. O senhor vê, nós cansamos de questionar, né? Cansamos. Seu José Jardim, lá do Ouro Preto, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo tem 4 vereadores que são candidatos a deputados. É muita falta de consideração com os seus eleitores. Com 1 ano e meio de mandato, já querem ser deputados. O seu José Jardim. Pode ser candidato a deputado, até presidente da República. Ganhar é outra história, né? Precisa ter bala na agulha para ganhar. Ganhar é outra história, coitado. Eu nem sei quem são os 4, nem quero saber, mas sabe o que eles vão ganhar? Nada. Doutora Tabata, não é plano de saúde. Eu quero saber se posso fazer seguro de vida. Pois já tenho mais de 60 anos. Aquele senhor que ligou, ele quer saber se ele pode fazer seguro de vida, que ele foi fazer e disseram que ele não podia, porque ele tinha 60 anos. Não, o seguro é de vida, pode sim. Pode sim. Eu vou dizer para o senhor, a Caixa Econômica ela faz. O limite que a Caixa Econômica coloca é de 65 anos. O Bradesco faz até 70. Faz sim. E isso está na lei. Está na lei. Então, está explicado, doutora Tabata? Tá. Obrigado aí pela sua participação. Seu Hélio do Centro, parabéns pelo ótimo trabalho. Eu sou aquele telespectador que ligo sempre falando do trânsito, mas hoje quero parabenizá-lo pelo time que você montou. Doutor Márcio e doutora Tabata são joias lapidadas. Obrigado, Hélio, aí pela sua colocação. E televisão é assim, né? Quando a gente pensa que ainda pode se falar alguma coisa, o tempo está acabando. Vem mais uma perguntinha aqui. Dona Helena do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu queria pedir a todo friburguense que veja esse programa na televisão de Friburgo. Não tem um programa sério igual o de vocês. Parabéns, doutor Márcio, doutora Tata e Niedo, que Deus proteja vocês. Obrigado, dona Helena, aí pela sua participação. Então, quero deixar claro que não sou a favor de badernas, nem de vandalismo e que ainda torço pela PM. Entretanto, as cenas que vi na internet mostraram uma polícia militar violenta e desleal. Gostaria de saber do comando da corporação o que é permitido fazer para protestar. A PM pode, por seu livre discernimento, rasgar faixas de protesto, pode agredir com chutes e pontapés uma pessoa que corre. Se a Constituição garante o direito ao protesto, como pode a PM proibi-lo violentamente? A PM não sabe usar a inteligência no lugar da violência. Tal situação só confirma a eterna falta de ordem que nos assola de norte a sul do nosso país. Doutora Tabata, suas despedidas, por gentileza. Como de sempre, agradecendo a vocês, amigos friburguenses, que mais uma vez nos permitiram adentrar a vossos lares, levando todas as notícias, todas as informações que aqui foram trazidas, agradecendo a participação, não só nos assistindo, mas através dos telefonemas, deixando um grande beijo para o seu Antônio lá de Muri, desejando uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Doutor Márcio, suas despedidas, por gentileza. Amigos, mais uma terça-feira, né? Quero agradecer, fazer minhas as palavras da doutora Tabata, agradecer a todos pelo carinho que nos mandam aí através dos telefonemas, a todos aqueles que nos assistem, agradecer também a equipe da TV Focus, que nos coloca no ar toda terça-feira, agradecer a todos e que Deus sempre vai estar no comando, que Ele vai estar sempre protegendo a gente e que também proteja todos nós, porque o Brasil, de uma certa forma, só mesmo com Deus. Um grande abraço e até terça-feira que vem. Bom, eu quero agradecer as pessoas que participaram do programa através do telefone, a essas pessoas que nos abordam nas ruas aí de Nova Friburgo e nos parabenizam e nos ajudam com informações, nos ajudam a fazer esse programa. Esse programa vai ao ar toda terça-feira, como vocês sabem, mas vai ao ar com a ajuda da população. Sem a ajuda da população, ficaria muito difícil fazer esse programa. Já com a ajuda que nós temos da população, fica mais fácil fazer esse programa e nos incentiva cada vez mais a vir aqui todas as terças-feiras para levar essas informações aos nossos telespectadores e manter esse povo friburguês informado. E eu quero aqui deixar mais uma vez o pedido
meu, Dr. Márcio, da doutora Tabata, do Programa em Defesa do Consumidor, da TV Foco. Povo brasileiro, parem, pensem e em outubro votem certo. Não deixem as pessoas iludirem vocês. Não se iludam com esses discursos que começaram a aparecer por aí. Não se iludam com essas pessoas que dizem que vão fazer e que vão acontecer, porque não vão fazer nada, são sempre os mesmos e são sempre as mesmas pessoas. Se vocês verem, tivemos a eleição há 2 anos atrás de vereadores. O que esses vereadores eleitos fizeram nesses 2 anos para o povo friburguense? Nada. O que esses homens vão fazer sendo deputados? Vão continuar a não fazer nada. Então não se iludam mais com isso. Preste atenção, vamos salvar o nosso país, que quem tem que salvar o nosso país somos nós, eleitores brasileiros. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.